A palavra de Deus neste domingo nos traz duas palavras que podemos sintetizar todas as leituras, nas quais essas duas palavras não andam longe uma da outra. A noção de sacrifício e também a noção de confiança. É muito fácil dizer que temos confiança, que cremos em Deus, quando não temos nada a sacrificar a Ele, quando tudo vai bem. E aqui se prova muitas vezes a fé do homem e da mulher. Quando tudo vai bem e ele crê em Deus, ele acha que Deus está com ele. Aqui nós temos que verificar qual é a noção que temos de vida entregue ao Senhor. É possível que no momento de dor, de sofrimento, as pessoas já não vejam a presença de Deus. Normalmente, quem assim o faz, pode-se dizer categoricamente, não tem fé. Não tem fé. Ou aquilo que chama de fé é algum subproduto mal elaborado. A fé verdadeira do verdadeiro cristão, ele e ela sabem que é provada diariamente. O Senhor aqui nos fala deste exemplo, mais que um exemplo, esta pobre viúva. Algumas versões do Evangelho de Marcos vão dizer esta viúva pobrezinha, ou seja, mais pobre do que qualquer pobre, pobrezinha. Esta viúva que não tinha nada. E por que faz esta comparação com os doutores da lei, com os fariseus e com todos esses ricos que depositavam grandes quantias? Porque o templo, a grande sinagoga, o templo de Jerusalém, era o lugar mais importante. Muitos iam para admirar, a continuação deste evangelho nos fala assim, admirar a beleza daquele templo. E alguns até diziam, veja, aquilo lá fui eu que dei, está lá meu nome. Esse péssimo costume ainda existe ainda hoje, até nas nossas igrejas. Se não tem meu nome ali, eu não dou nada. De modo como me dizer publicamente, eu dei. Vejam como eu sou importante. E aí então, o Senhor diz, estava sentado, diante justamente do cofre. E vê os ricos colocando grandes quantias, mandando tocar a trombeta pelos seus feitos, sentando-se na primeira fila. Não que isso seja mal, pelo contrário, a gente sempre diz isso, sentem na primeira fila, mas não é para sentar, para ostentar, para mostrar algo que não é. É isso que Jesus recrimina, sentar na primeira fila para mostrar que é mais importante. Não é isso, justamente o doente mais doente precisa do médico, mais do que o doente menos necessitado. Por isso a gente diz na igreja, quem senta na frente recebe maiores graças, porque necessita mais. A não ser que já seja muito, muito, muito santo, fique lá no fundo. E geralmente é o contrário. Geralmente os doentes que não se reconhecem doentes vão para o fundo, ou ficam em pé na igreja, ou conversam durante o ofício divino. E então o Senhor diz, aqui está a grande diferença. Estes deram do que sobrava. É muito fácil dar do que sobra. Nós temos oportunidade disso durante toda a nossa vida. Ocorre uma enchente, ocorre algum desastre climático, ocorre um surto de fome, alguma coisa, nós vamos lá e damos a sobra. A roupa que não queremos, a comida que não precisamos, os sapatos que não queremos. E vamos com isso, na realidade, nos livrando do lixo, porque não temos nada do que era necessário para nós. Aqui o Senhor quer chamar a atenção. Essa pobre viúva, essa mulher pobrezinha,
tinha apenas 2 moedas. Não eram quaisquer 2 moedas. O Evangelho diz que eram as de menor valor. Digamos que ela tivesse 10 centavos. Era tudo, absolutamente tudo que ela tinha. E ela deu. Por quê? Será que ela tinha já caído no conto de certos pastores da teologia da prosperidade, dê tanto para que Deus te dê mais? Não. O povo de Deus não acreditava nessas propagandas enganosas. Mas ela acreditava sim, naquilo que até nossos pais e nossos avós acreditavam e que hoje já está desaparecendo. Ter confiança na divina providência. Fazer a nossa parte, mas ter confiança na divina providência. É muito fácil, repito, como falei ao início, dizer que confia em Deus quando tudo está bem. No primeiro probleminha, na primeira indisposição, o cidadão que não tem fé verdadeira treme as pernas e se acovarda muitas vezes. E fica como um cachorro que levou uma pedrada, encolhido e com medo, e já não quer mais nada. Aqui nós temos então que verificar como está a nossa fé. A nossa fé é aquilo que deve ser, fé confiante, que se entrega totalmente nas mãos de Deus. Ou é uma fé vacilante, e aí deve-se dizer que não é fé. Quando muito uma crendice, quando muito até uma crendice histórica, por circunstâncias sociais e históricas. Bom, toda a minha família era cristã, então eu também sou. E são muitos. Geralmente são os famosos católicos do IBGE. Quando faço o IBGE, entre 25 a 30 mil habitantes da nossa paróquia são católicos. Durante o ano inteiro, não lembram o que são. Então aqui nós temos que repensar. O que é que temos dado ao Senhor? A sobra ou confiado o todo? Quando damos algo a alguém, não é só coisas materiais, quando damos algo a alguém, seja o nosso tempo, o nosso carinho, a nossa palavra amiga, o que damos? Resto ou todo? Paramos para ouvir os outros? Paramos para servir os outros? Porque, repito, há muita gente que pensa que isso é trabalho só do padre. Talvez do bispo e do papa também. Que às vezes chega em domingo, aqui na matriz, geralmente é quem não vem à igreja. Chega em domingo e diz assim: a dona Arani está aí? Olha, se estiver, está na missa. Mas a secretaria não funciona hoje. Ou chega às 11 da noite, a secretaria não está aberta. Ou chega ao ponto do meio-dia e diz: não está aberta a igreja? E é mais fácil dizer: e por que tu que tem tempo não te habilitas para abrir a igreja? E ficar ali rezando e cuidando. O que temos dado ao Senhor? Os últimos minutos antes da missa? Ou o domingo, o sábado inteiro já é uma preparação para a Santa Missa do domingo? Se o domingo é do Senhor, e é isso que significa a palavra domingo, se o domingo é o dia do Senhor, então é para ser vivido para o Senhor. E quantos que dizem: não tive tempo de ir à igreja? E assim vai não tendo tempo o ano inteiro. Esses fazem como esses ricos que depositaram grandes fortunas. Uma vez na vida vai e acha que fez muito. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é esse o critério do Senhor. É no amor constante que se prova a cada dia. Não é num único dia achar que vai dizer que ama. Ninguém, quando ama o outro, a outra, vai dizer: eu te amo, uma única vez. Vai dizer muitas vezes. E até depois de casado. Se não disser muitas vezes ou demonstrar que ama, o tal do amor vai acabando. Torna-se apenas uma companhia boa ou ruim dentro de casa. Assim também é com Deus. Não adianta na sexta-feira santa chorar, se arrepender, andar de pés descalços, andar com o terço na mão e dizer que é cristão. É tarde. É tarde. Não adianta uma vez por ano fazer uma procissão. É tarde. Já passou do tempo. É diariamente.
E toda a nossa semana, até o sábado, é a preparação para o domingo, o dia que o Senhor fez para nós. Nesse dia temos que nos alegrar com o Senhor, rezar com os irmãos. Não há nada de novidade nisso que eu estou falando. A igreja tem falado isso nesses, pelo menos, 2000 anos. O que acontece é que muitas vezes vamos esquecendo. Então aqui o Evangelho nos pergunta: o que tenho dado ao Senhor? O resto, a sobra, quando der tempo, ou o todo? O teu todo pode ser diferente do todo do outro. Santo Agostinho, comentando este Evangelho, vai dizer: esta viúva, com apenas essas duas únicas moedinhas que tinha, o que ela conseguiu? Ela conseguiu, com esta oferta do todo que tinha, comprar o reino dos céus. Outros, talvez, comprem o reino dos céus com outras coisas. Ela conseguiu com essas duas únicas moedinhas. Ou seja, a coisa mais valiosa, a vida eterna, que é para isso que estamos aqui, para nos prepararmos para a vida eterna. Porque se nós estamos aqui no mundo para pensar que tudo acaba no cemitério, já podemos ir agora para o cemitério. Não porque perdemos tempo aqui, sofrendo, trabalhando, suando e cansando. Já arrumemos uma cova e nos enterremos hoje. Se nós cremos na vida eterna, se nós queremos, popularmente dizendo, estar no céu, comecemos a trabalhar por isso. Não deixemos para a última hora pode não acontecer. E então aqui temos que perguntar de novo: o que é que temos dado ao Senhor? Sobras ou todo? Do mesmo modo, isso pode se converter no nosso sacrifício diário. Eu vou sacrificar. Sacrificar também é reconhecer. E amor é algo que reconhece sempre. Quando eu amo alguém, é porque eu reconheço nele algumas coisas que eu não tenho, que gostaria de ter, e que me agradam. E porque eu tenho aquilo de mais importante que eu faço, sacrifico a minha vida por ele. Isso é amor. Também nós podemos fazer o sacrifício diário. Diariamente eu vou sacrificar alguns minutos daquele dia que é todo do Senhor, e no entanto Ele deu a mim. Vou sacrificar para rezar. Vou sacrificar para ler a palavra de Deus. E o domingo, se possível, vou sacrificá-lo todo a Deus, que é o dia dele, e a minha família. Não à viagem, não ao passeio, não ao baile, não a isso e não aquilo. A família e a Deus. A Deus e a família. O domingo é para isso. Dizia antes, há muitos que dizem: hoje, esse domingo, não pude ir à missa. E aí vai passando, e quando vê os 52 domingos do ano, vão passando e nunca pôde ir, porque sempre achou algum compromisso para fazer. Como é bonito encontrar, muitas vezes em outras cidades, pessoas que dizem: estive nas férias em tal praia ou em tal lugar, e graças a Deus não perdi um domingo à missa. Ou seja, recordaram que não há férias para Deus. Esse é o convite, irmãos e irmãs. Não sacrifiquemos a esmola, não sacrifiquemos o resto, demos o todo a Deus. Nada que temos nos pertence. Tudo é dele. Nós apenas somos inquilinos nessa vida, nesse corpo, nessa terra. Nós apenas somos usuários durante um tempo daquilo que Ele nos deu. Sacrifício é, acima de tudo, reconhecer e ter amor. Confiança, como a viúva de Sarepta, que só tinha o necessário para fazer um pão para ela e o filho e morrer. Não tinha mais nada, não tinha perspectivas. A grande seca tomou conta da terra naquele período. E então o profeta Elias chega e em nome do Senhor diz: faz primeiro um pão para mim, dê-me algo de beber. E Deus não vai deixar que te falte nada. E Deus não vai deixar que te falte nada. O que é isso? O que é isso senão, já lá no Antigo Testamento, um anúncio daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo vai falar tantos séculos depois. Busquem o reino de Deus primeiro. Primeiro o reino de Deus. E a sua justiça.
e tudo mais lhe será acrescentado. Não vai lhe faltar nada, 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 nada. É isso que fez a viúva, que já não tinha mais o que comer, era a última refeição dela e do filho. O que ela fez? Confiou na palavra de Deus saída da boca do profeta Elias. Buscou o reino de Deus, buscou ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. E então tudo o mais foi acrescentado. Durante todo aquele período, nunca faltou nem a farinha, nem o óleo. Não faltou o básico para um pão diário. Essa confiança que temos que reconquistar. É essa confiança que temos que nos recordar. O Pai é amoroso. Ele não quer que nos falte nada. Se nos falta, é porque nós não correspondemos ao seu amor. Ele não deixa de querer nos dar. Nós é que deixamos de querer acorrer a Ele, de buscar e receber o que Ele nos tem para dar. Não percamos esta oportunidade de amarmos o Senhor e ver a nossa vida transformada, quanto mais formos fiéis a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre